Questão número 1. No último parágrafo, quer ver mais na Lua e quer que a Lua lhe diga mais. Letra A, o termo mais intensifica as ações representadas. Ele está intensificando estas ações aqui, ver e dizer. Vamos dar uma olhada. Gente, o termo mais, ele é, por excelência, um intensificador. Ele é um advérbio de intensidade. Ele vai modulando o sentido do verbo ver mais, ver menos, trabalhar mais, trabalhar menos. Então, ele está se referindo ao verbo? Sim, ele está se referindo ao verbo. Logo, ele está atribuindo uma circunstância de intensidade. Ele está modificando, digamos assim, o sentido dos verbos dizer e do verbo ver. Tá bom? Pessoal, então, este é o nosso gabarito, mas na letra B, vamos ver as demais por que estão erradas para a gente aprender mais, tá bom? Ele diz assim, olha só, os verbos são intransitivos? Vamos ver. O que é um verbo intransitivo? Verbo intransitivo é aquele que tem sentido completo. Por exemplo, se eu disser eu comprei, comprei o quê? Um celular. Observe que esse verbo não tem sentido completo, tá bom? Precisei complementá-lo com a palavrinha celular, que é o objeto, que é quem completa o verbo. E ele será intransitivo quando ele já tiver sentido completo. Por exemplo, se eu disser a minha caneta secou. Pronto, você já entendeu. Eu não preciso dizer a minha caneta secou agora, secou totalmente. Isso aí é uma circunstância, tá? Que eu dou ao verbo. Bom, gente, então eles são intransitivos. Vamos ver o primeiro. Ó, ele quer ver mais intensidade. Aqui eu tenho um advérbio ou um adjunto adverbial, tanto faz. Vamos colocar aqui advérbio. Na lua é lugar e mais é intensidade. Se aqui é lugar, ele também é um advérbio, também será adjunto adverbial. Adjunto adverbial não completa sentido de verbo, galera. Lembrem-se disso, ok? Então, ele é intransitivo? Sim, ele é intransitivo. A letra B está correta? Calma, vamos olhar a outra. Ó, a lua, e quer que a lua lhe diga mais. E quer que a lua diga mais, ok? Advérbio. Quer que a lua lhe diga mais? Quer que a lua diga mais para ela. Eu vou lhe dar R$ 50. Eu vou dar R$ 50 para você. Então, esse verbo não é intransitivo, não, tá? Então, aqui eu tenho esse complemento, olha só. Quer que a lua diga mais para ela. Então, aqui, pessoal, está incorreto por isso, porque o primeiro é intransitivo, mas o segundo é transitivo. Agora, ou seja, ele precisa de complemento, né? Gente, quer que diga o quê? Para quem? Agora a letra C. O termo lua repete-se na função de sujeito? Vamos ver. Ó, na lua, o que é na lua? Na lua aqui é lugar. Então, se ele é lugar, ele é advérbio, a função dele é de adjunto adverbial. E no outro, quer que a lua lhe diga mais. Quem é que vai lhe dizer mais? É a lua. Aqui sim ele é sujeito. Sujeito aqui, ó. Tá bom? Mas aqui na primeira ele é um adjunto adverbial. Então, ele diz, letra D, o termo lua repete-se na função de complemento nominal? Não, já vimos o que ele é. Portanto, também não é gabarito. Lembrando que, não, de complemento verbal, desculpa, tá, gente? Complemento verbal é o objeto direto e indireto, é o que completa o sentido do verbo, tá? Aqui, lua é sujeito, nesta ocorrência e nesta outra aqui. Na lua é o adjunto adverbial. O adjunto adverbial completa verbo? Não, não completa verbo, tá bom? Portanto, corta essa aqui também. Letra E, reconhecemos duas orações sem sujeito? Não, essa aqui tem sujeito. E aqui também, ó, se nós formos olhar o contexto, né? Não coloquei aqui o texto, pessoal, que dava para resolver sem. Como você viu, a gente não precisou do texto, tá? Mas essa daqui, ele disse que as duas são sem sujeito. Mesmo que você não tenha o contexto desta aqui, você já viu que essa aqui tem sujeito. Então, está errado também, tá bom? Pessoal, aqui nós temos o quê? Questões FCC 2025. Todas que nós vamos fazer aqui hoje são 2025, beleza? Se você vai fazer o concurso do Ministério Público do Piauí, se você vai fazer o Ministério, qualquer outro concurso aí da Cefaz Piauí, também é FCC. Cefaz Piauí
e MPPI, Ministério Público do Piauí, tá bom? Então, esse aqui é o lugar certo para você vir estudar, no Aprovação Certa, canal certo para lhe aprovar. Aí eu já recomendo a você que pause o vídeo e aí você vai tentar responder e despausa e confere conosco aqui, tá bom? Esses assuntos aqui, gente, são sintaxe, tá bom? Olha só. 2. Transpondo-se para a voz passiva. O que é voz passiva? Ocorre quando o sujeito ele é alvo da ação verbal, recebe a ação verbal, ele sofre a ação verbal. Então, nós temos aqui, é preciso que, pronto, aqui nós temos uma oração e aqui nós temos outra oração daqui para frente, né? Reconsideremos a lua de maneira nova, daqui para frente. Outra oração. Então, ele quer saber aqui, ó, nesta oração, porque observe a forma verbal aqui, reconsiderar. Então, ele quer saber como é que fica transpondo para a voz passiva. Qual é o sujeito? Gente, na voz passiva, quem é sujeito vai virar o agente da passiva. E quem é o objeto, que é o complemento do verbo, vai virar o sujeito. Então, vamos ver aqui. Qual é o complemento do verbo? Ó, aqui está o verbo e aqui está o complemento dele. É preciso que reconsideremos. Reconsideremos o quê? A lua de maneira nova. Então, isso aqui é o objeto. Objeto direto. Objeto. Pessoal, agora eu vou pegar e colocar o objeto na frente, tá? Ó, que, é preciso que a lua... Pessoal, o macete é o seguinte: esse verbo está no presente, reconsideremos, está no presente do subjuntivo, tá bom? É preciso que reconsideremos. Então é preciso que a lua seja, também no presente. Pessoal, no presente do subjuntivo. É preciso que a lua seja. Quando eu digo assim, ó, por exemplo, ó, o rato, colocar aqui um exemplo simples para a gente fazer um paralelo. O rato comeu o queijo. Olha só. O rato comeu o queijo. Aqui eu tenho o objeto. E aqui eu vou pegar esse objeto e colocá-lo, vai virar sujeito. Vai ficar assim, ó, o queijo, ele vai sofrer a ação verbal. Ele é o alvo da ação. Ó, o queijo. Aqui, gente, tem o verbo comer no pretérito, no passado. Você vai colocar o queijo foi. Sempre o verbo ser vai aparecer na voz passiva, tá bom? O queijo foi. E este verbo aqui, ele vai ficar no particípio. Qual o particípio de comer? Comeu, comido. Então, o queijo foi comido. Pronto. Morreu. Aqui está na voz passiva. Vamos pegar esse paralelo e vamos colocar aqui, ó. O objeto é a lua, não é? A lua. Então, olha só. É preciso que a lua. Aí eu vou colocar que está em que tempo? No presente do subjuntivo. Eu vou colocar o verbo ser que sempre aparece. Então, aqui o verbo ser tem que ficar sempre no tempo em que está aqui a outra, na voz ativa. Então, vai ficar. É preciso que a lua seja. Aí eu coloco no particípio. Particípio de reconsiderar é o quê? Reconsiderada. Tá bom? Aqui, pessoal, para você aprender isso aqui, esse assunto e ficar craque, de transpor de voz passiva para voz ativa, e a Fundação Carlos Chagas, pessoal, FCC, ela adora esse tipo de questão. Pode pegar as provas aí. Aqui não é papo de professor que ganha inscrito, não. Para dizer que eu sou bonzão, que eu entendo de banca, não. Pode pegar as provas da FCC, que, se não todas, a imensa maioria vai ter questão assim, tá bom? Certeza. Então, aqui eu já tenho o gabarito, olha só. Seja considerada, que vai ser a letra B. Beleza? Você conseguiu acertar? Coloca para mim nos comentários qual concurso que você vai. Você veio aqui, pessoal, procurar esse vídeo por qual concurso? Por causa de qual concurso que você veio até a gente? Hã? E qual assunto, qual tópico você tem mais dificuldade? Coloca aí nos comentários que eu vou fazer o vídeo para você. Tem vários vídeos meus aqui no canal, pessoal, que foram colocados porque alguém me falou, olha, bote um... Professor, fale sobre isso, tá bom? Vamos adiante. Está correto o emprego do elemento sublinhado na frase.
Agora aqui, pessoal, nós temos o assunto regência, transitividade verbal. O que que é regência? É saber se o verbo pede ou não preposição e que preposição ele vai pedir. Regência é isso. Regência seria uma exigência, digamos, do verbo, de uma preposição ou não, né? E que preposição é essa? Vamos lá, está correto o emprego do elemento sublinhado na frase. Deixa eu dizer aqui, ó. Vamos ver. Gente, nesse tipo de questão, em que ele coloca esses pronomes aqui, olha, pronomes relativos, a gente vai sempre logo para cá, ó. A gente vai pegar o que está aqui depois dela e ver qual é o verbo ou o nome que está aqui depois dessa expressão destacada e ver se ele vai pedir ou não preposição. Vamos dar uma olhada? Olha só. As violências históricas são fenômenos que sua memória não deve se perder. Gente, quem se perde de. Ah, a criança se perdeu dos pais. Então, aqui, ó, esse se perder tinha que ter a preposição de. Então, está errada. As violências históricas são fenômenos de que sua memória não deve se perder. Tá bom? Agora, se ele tivesse tirado o se, aí dava certo, que sua memória não deve perder, não deve esquecer. Aí dava certo. Então, o correto. Vamos para a próxima. Observe que eu vou pegar sempre depois da expressão para frente, tá? Olha só. Sempre há distorções históricas com as quais é difícil encontrar a justificativa. Pessoal, eu encontro justificativa, ó, já estou aqui no final de novo. Eu encontro justificativa para algo. Eu vou encontrar uma justificativa para o meu erro. Então, sempre há distorções históricas. Desculpa, sempre há distorções históricas com as quais é difícil de encontrar. Ó, das quais, não é? Ou para as quais é difícil encontrar. Desculpa, gente. É para as quais. Opa, opa, opa. Apagando, apaguei. Prontinho. Para as quais é difícil, não com as quais. Bora tirar esse com aqui, ó. Para as quais. Você está tentando encontrar justificativa para alguma coisa. Errado também. Letra C, a escravidão é a cruel instituição de cujo uso. Ó, eu vou olhar para cá, não vou nem me preocupar com o que vem aqui não, gente. Ó, vou me preocupar é daqui para frente, ó. Depois da expressão do pronome relativo destacado. A escravidão é a cruel instituição de cujo uso a humanidade não se redimiu. Gente, quem se redime de algo. Vou me redimir dos meus pecados, dos meus erros. Então está correto, ó. Quem se redime de. Beleza. Vamos para a letra D. Já temos o gabarito. Por que que a letra D está incorreta? Vamos aprender mais? Os escravocratas eram indivíduos de quem faltavam escrúpulos. Pessoal, faltam escrúpulos a você. Então não é de você. Faltam escrúpulos a certas pessoas, a certos políticos. Então está aqui. A quem faltavam escrúpulos. De novo, eu fui para depois dele, ó, vou daqui para frente, ó. A infância, que eu leio só para contextualizar. A infância de cada um de nós é um tempo aonde, gente, aonde é para onde. E é um tempo onde é um tempo no qual tudo tende à idealização. Essa aqui eu não precisei ir para frente, né, gente? Aqui já deu para detectar que aqui o problema não foi nem de regência aqui, né? É um tempo onde tudo tende. No qual tudo tende. É uma regência sim, porque aqui nesse caso é o tempo, né? Já é um tempo no qual, é um tempo no qual, é um tempo onde, aonde é para onde. Você vai aonde? Você vai aonde? Aonde é para onde. Esse a é a preposição para. Você vai ler assim, tá bom? Toda vez que você encontrar o aonde, você lê para onde, que é para movimento. Você vai para onde, tá certo? Então, coloca para mim nos comentários se você acertou todas. Comenta para mim se qual concurso você está almejando, pretende fazer, tá? E que concurso que te moveu a vir até aqui, te motivou a vir procurar esse vídeo, tá bom? E como é que você veio parar aqui? Conta aí para mim, tá certo? E pessoal, outra coisa importante é isto aqui, olha só. Se esse vídeo foi útil, inscreva-se, deixe o like, compartilhe-o. E um abraço e até a próxima. Se Deus quiser, fica com a gente que é vídeo aula todo dia. Pede o teu vídeo, qual é o teu assunto que você quer que eu boto aqui pra gente, viu? Tchau, tchau.